Nós vamos fazer então o primeiro programa da semana 5 e esse programa ele é repetido. Na verdade agora a gente vai fazê-lo usando um novo conceito, o conceito do for. For também é usado para laços, para loops, para repetição. No entanto, ele não é baseado numa condição, ele já é próprio para sequências de números. Então o que nós vamos fazer? Limite inferior, limite superior e incremento. A partir dessas informações, a gente faz um for, que ele vai começar no limite inferior, vai até o limite superior e vai ser incrementado. Então, nós vamos iniciar aqui esse programa, na verdade, usando do código que já foi feito na semana anterior, na semana 4. E aí, nós temos aqui primeiro as entradas. Nós temos aqui a verificação de qual é o maior limite, o limite inferior e o superior, porque os valores de limite 1 e limite 2 a gente não sabe qual é maior e menor. E aí nós temos também, já que o incremento pode ser na verdade um decremento, porque incremento é um valor positivo, né? E o decremento é um valor negativo. Então se ele vier negativo, ele é na verdade um decremento. Então nós também temos que tratar se esse incremento é positivo ou negativo, porque se ele for negativo, a gente tem que imprimir em ordem contrária, do maior para o menor, em ordem decrescente, para ir tirando o decremento. Então, o que nós vamos fazer? Aqui tem, inclusive, um teste, no caso, o incremento seja 0, porque 0 não pode, né? Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar o while para o comando novo, que nós estamos conhecendo, que é o for. Como funciona o for? Então, eu vou fazer ele aqui em cima. Ele funciona da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem que definir aqui uma variável, que é a variável que vai iterar, ou seja, a variável que muda de valor. Como é uma variável que itera, ou seja, ela vai a cada rodada mudando de valor. Então, se tem várias rodadas, itera. Né? E interar é diferente de iterar. Aqui eu estou falando de iteração. Ele repete. Então, esse i, que muitas vezes é usado também para índice, não só pelo i de iterar, tá? Mas ele também pode ser usado como um índice. Então, por isso, ele é muito comum de ser usado como nome de variável. Posso colocar qualquer coisa aqui dentro, não precisa ser i. Tá? I é o nome da variável que está sendo usada. Então, para esse valor in, e aí a gente vai usar uma função específica, range, inicialmente. Tá? Depois a gente vai ver outras formas de fazer iteração, mas a função range, ela recebe 3 valores inteiros. Necessariamente, pode até ser 2 valores ou 1, porque ele pode usar determinados valores por padrão, tá? Mas ele tem que receber valores inteiros. Então, por esse motivo, nós vamos, nesse exercício, trabalhar somente com inteiros. Eu vou mudar a entrada aqui para que eles sejam valores inteiros. Tá certo? Então, como funciona a função range? Eu defino o primeiro elemento, que no caso vai ser o quê? O lim_inf. E aqui o incremento é positivo, ou seja, de fato incremento e não um decremento. Então, eu vou começar do menor valor, vírgula, qual o último valor que ele pode imprimir. Então, ele vai, na verdade, aqui ele considera o valor menos 1 como sendo o último. Então, eu vou ter que colocar o lim_sup mais 1, para ele considerar o lim_sup. Porque aqui não é um intervalo fechado, ele vai até antes do lim_sup, até uma unidade antes, ou seja, o lim_sup menos 1. Então eu tenho que vir aqui e colocar lim_sup mais 1, porque o meu lim_sup tem que contar nessa sequência. E logo o incremento. Bem, aqui dentro do for, eu só vou precisar imprimir a variável que itera, que muda de valor. Ela que vai mudando de valor. E ela já vem automaticamente no for, assim como o fato de fazer o incremento dela, testar se está dentro do limite inferior e dentro do limite superior mais 1 nesse caso. Então, isso já é feito por natureza no for. A única coisa que eu vou ter que trazer aqui do while, eu não trago o incremento mais. Eu trago somente a impressão. E aqui não é mais o lim_inf que eu quero imprimir, é o i. E eu não quero imprimir com casa decimal nem nada, não é um float. Então, eu vou imprimir apenas isso. Se a gente quiser, até ensinar de uma vez, se quisermos imprimir, não imprimir uma quebra de linha, porque eu quero imprimir todos os valores na mesma linha. Então eu faço assim, ó, vírgula, depois do print, eu vou usar o novo argumento do print. Então por isso vírgula. O primeiro argumento está aqui, é o que vai ser impresso, e o segundo argumento faz assim, ó, end igual, e bota uma string aqui.
pode ser igual a espaço. Então ele vai imprimir o que está aqui e o espaço no lugar de uma quebra de linha no final. Porque cada vez que ele chega num printf, ele por padrão imprime aquilo e dá uma quebra de linha. Então para eu usar uma outra quebra de linha, que não, na verdade uma outra finalização, né, desse print que não seja uma quebra de linha, eu coloco end igual e o que eu quiser. Se eu quiser imprimir A no final, eu coloco assim. Se eu quiser imprimir um espaço, eu coloco assim. Se eu quiser imprimir uma vírgula, eu coloco assim. Vou colocar espaço. Bem, nós vamos então apagar esse trecho de código e, teoricamente, a parte do for aqui já está pronta. Ou seja, eu não tenho que vir aqui fazer igual tem que fazer no while, tem que fazer uma condição? Não, for não tem condição. For já é para sequências, já é para iterar em intervalos. Ele já é para sequência de números, ele já faz isso automático. O caso do range é só para números inteiros, mas depois a gente vai ver outras opções. Vamos começar assim. Posso rodar para testar esse programa, né? Para a gente ver se a parte do for ali está funcionando, já não está, porque faltou 2 pontos aqui. Como todos os comandos, né? A gente conhece que tem 2 pontos no Python. Então vamos lá, entre com o primeiro valor. Vou colocar 19, primeiro 1, e aqui eu vou colocar incremento de 2. Ó, nesse caso, o que aconteceu? O incremento é positivo, então ele caiu aqui, ele caiu onde eu mudei. Ele foi lá e fez o for, tá vendo? Então, qual era o linf? O menor valor era 1. Então, primeiro que ele imprimiu quando ele entrou, foi o próprio valor do linf. O i passou, tá vendo? O i que vai iterando de valor, que vai mudando, a cada rodada vai mudando de valor, ele vai sendo incrementado, ele começa valendo o linf. Tá aqui, é o valor 1, tá? Que eu entrei aqui em cima, que vale o linf. E depois ele vai somando o quê? Incremento. Incremento aqui foi 2. Então ele vai somando mais 2, mais 2, mais 2, até ele ser o que for definido aqui, ó, que foi linsup mais 1. Na verdade, até ele ser o linsup mais 1 menos 1. Então é até ele ser o linsup. Então nesse caso o próprio linsup foi impresso. Então é a natureza da função range, que está sendo usada para o for, tá? Que ele imprima o primeiro elemento, na verdade ele considere, porque aqui dentro, nesse momento eu estou imprimindo, mas eu poderia estar fazendo uma outra coisa. Poderia estar, não sei, pegando esse valor, chamando uma outra função. Aqui é para imprimir. Então, no caso, ele vai imprimir o primeiro valor também. E ele não imprime o valor que está aqui. Ele não foi válido para linsup mais 1, ele foi válido para linsup, porque eu coloquei aqui como limite superior, que não é contado, então o limite superior ele não vale, só o inferior. Então, por isso eu coloquei linsup mais 1, porque eu precisava imprimir, pela definição do meu problema, o número do limite superior. Inclusive, ele precisa ser impresso. Por isso eu precisei usar aqui linsup mais 1. E aqui está o incremento, né? E aqui a gente viu que deu certo tirar a quebra de linha, que por padrão acontece no print. Tá? Então a gente tem que usar o end igual a alguma coisa aqui, que seja uma string vazia, mas aí ele não imprimiria um intervalo, tá? Mas o espaço, aliás. Aí aqui eu poderia dar o espaço, daria igual também. Mas não tem problema deixar o end aqui com esse espaço. O que falta no nosso programa? Trocar aqui embaixo. Mesma coisa que eu fiz esse for aqui, eu teria que ter o for ali embaixo. O que ele vai ter de diferente? Na verdade, se o incremento for menor do que 0, muda o linif no linsup. Então, na verdade, ele vai começar no linsup. É o primeiro valor dele. Aí ele vai ter que chegar no linif menos 1, porque o linif não conta. Então eu tenho que andar uma casa a menos para ele considerar o próprio valor do linif. Então por isso vai ficar linif menos 1. E aí o incremento. O incremento já é negativo, então ele já vai tomar um valor negativo. Então vamos lá rodar esse programa também agora para um valor negativo. Então o valor do limite, 19. Vou colocar aqui 55, para ele ir de 19 até 55. E o incremento menos 2. Pronto, incremento negativo, o primeiro valor é o linf, tá certo? O primeiro valor que ele assume. Opa, peraí. Onde é que eu estou? Incremento menor que 0. O meu primeiro valor é um linsup, claro, não é inferior, né? O 55 é o superior. E aí ele vai decrementando, olha, menos 2, menos 2, menos 2, porque o incremento vale menos 2.
Veja que o incremento aqui ele não aparece negativo, mas é porque ele já é negativo. Então ele pega o maior valor, vai colocar menos 2, até uma hora que ele vai valer 19. E 19 ele imprime. Se eu tivesse não colocado esse menos 1 aqui, ele não vai imprimir o 19. Porque o 19 não entra nesse caso. Então eu vou colocar os mesmos valores. Vou trocar a ordem aqui, ó, 55, 19. Mas isso não importa, porque ele encontra o maior e o menor. Nessa parte aqui de cima, né, que nós vimos. E aí vamos lá rodar para ver. Mesma coisa, ele não... Na verdade não a mesma coisa, né? Ele errou porque ele deveria ter impresso o intervalo fechado entre 19 e 55. Então por isso eu tenho que vir aqui e colocar o linif menos 1. Bem, aqui foi o nosso primeiro exemplo de uso do for. A gente já viu que ele vai ser importante para a situação, para substituir o while. Então ele serve para substituir o while, mas não o contrário. O while não substitui o for. E o for serve apenas para a situação de loop, onde existem intervalos e sequências, sequência de número que tenha como se definir um limite inferior, um limite superior e um incremento. Exemplo, os contadores todos que a gente já ilustrou, como por exemplo aqui nós temos um exemplo de contador que conta desde o limite inferior até o limite superior a partir do incremento. A conta do incremento é incrementando. Então isso aqui já é um típico problema de for. Nós vamos continuar explorando o for ao longo dessa aula.